adoração, de uma verdadeira adoração, ele coloca essa mulher como exemplo da igreja de Deus. Olha aqui, ele vai até ela, esse exemplo ali, onde Jesus encontra com ela ali no poço de Jacó, a fonte de Jacó, presta atenção, a fonte de Jacó, ela continua mais viva do que nunca. Mas onde é a fonte de Jacó? Que João está querendo dizer? A fonte de Jacó é a igreja. É aqui a igreja da vida celeste, é a fonte de Jacó. Mas na fonte de Jacó eu preciso beber de qual água? Porque senão eu vou fazer como a mulher. Ela falou, você teve vários maridos. A igreja do Senhor, ela pode ter vários maridos? A igreja do Senhor pode prostituir? A igreja da glória que vai subir para o céu, ela pode cometer atos de rebeldia? Não. Mas por que aquela passagem ali de Jesus? Aquela passagem de Jesus ali é para o que está acontecendo hoje naquele cenário para Israel. Porque os judeus não se davam com quem? Com os samaritanos. Eu quero perguntar para você: será que nós estamos fazendo como Jesus fez, foi se fingir de bom samaritano? E nós cercando a igreja do nosso eu, do nosso, só para nós, então o céu é só para nós? Jesus está dizendo assim, em outras palavras, Jesus está falando assim, eu não faço acepção de pessoas. Falando assim, e João 4 narrando, e Jesus narrando o acontecido que Jesus praticou. E observe essa mulher, vários maridos, ok? E Jesus vai e revela para dela. Aí no final, o que ele fala? Da questão da lição. Eis que estou à procura de quê mesmo? De quê mesmo, irmãos? Dos verdadeiros adoradores. A palavra aí, adoração, vem do grego, proskuneo. João enfatiza que a adoração não limita só. Essa adoração a qual Jesus se refere, ela não se limita aos externos. O que é uma externidade de adoração? A externidade da adoração é aquela externidade que os fariseus faziam. Os fariseus esmolavam-se e tocavam a trombeta, queriam aparecer. A igreja de Deus, ela não pode, irmãos, em termos de orgulho, querer aparecer, querer estar na frente. Quem tem que estar na frente é Jesus Cristo. Quem tem que estar na pronúncia é Jesus Cristo. Quem tem que ser o eixo da sua vida é Jesus de Nazaré. Aí ela vem e tem uma interpretação. Mas os nossos pais adoraram nesse monte. Nossos pais adoraram nesse monte. Irmãos, eu quero dizer para você, a verdadeira adoração, ela tem que ser em espírito, ela tem que ser em verdade. Mas eu quando eu estou cantando, estou louvando, estou adorando. Você está adorando, é um tipo de adoração. Quando você está com o joelho dobrado, você está adorando a Deus. Então, Jesus está falando dizer assim, e outra coisa, irmãos, quando Jesus ele fala do verdadeiro adorador, ele explica lá no finalzinho, o próprio Jesus ele fala assim, porque nosso ser é todo dominado. Mas vai chegar um momento que o que é o ser dominado? O ser dominado na sua totalidade, aqui Cristo falando assim, tomei você para mim, tá? Você agora é meu, você agora vai exaltar ele na sua totalidade, porque não tem mais a carne militando contra o seu espírito. Ok? Exemplos. Vamos lá para exemplos. Transfiguração. A transfiguração, a lição é assim mesmo. É Bíblia em cima de Bíblia. Transfiguração. Jesus, Moisés, mas quem? Elias. Naquele momento ali, quem é a pessoa que entra? Presta atenção. Naquele momento ali, não houve contagem de tempo. Pedrão passa para dentro do Cairós e veio. Quando ele entrou para dentro do Cairós, a sua mente, o seu ser foi todo dominado, 100% na sua totalidade. Porque, rapaz, ele viu, por exemplo, alguém estava de alguma fotografia que tinha para ele conhecer, alguém estava de alguma fotografia que tinha para ele conhecer Elias.
Sua mente agora chegou, sua mente chegou na mente de inteligência, naquele momento ali, inteligência dos anjos. Ok? Porque Jesus disse que nós seremos como o que mesmo, irmãos? Como os anjos do céu. Então, quando o senhor ouvir a palavra proscúndeo, essa adoração aí é uma adoração intrínseca, é uma adoração de Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, quantos louvando a Deus por isso? A pessoa é curada. Mas, irmão, quando louva, os enfermos são porque a sua adoração partiu do proscúndeo da Bíblia Sagrada. Ok? Não, pão da vida. Jesus, São Paulo, Jesus o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, vai observando aí. O autor do trabalho de João vem atravessando fazendo a sua defesa. E agora eu estou falando agora em João 6. João 6, Jesus apresenta como o pão da vida. O pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Porque o pão da cultura era alimento. E é alimento de hoje. Nós observemos que o pão feito do trigo, ele é um elemento essencial para a vida humana. Aí João vem apresentar Jesus como o pão da vida. Mas aí, por exemplo, quero que você pegue esse toque, tá? O pão da vida, que traz para a sua vida, que traz para a minha e para a sua vida. O pão de Cristo. Pão espiritual, mas essa é a pergunta. Você falou do pão espiritual, mas eu quero saber: será que todos estão comendo esse pão espiritual, irmãos? A lição é para isso, entendeu? A lição é para isso, é para nós, ela é para a igreja de Deus. Não é para eu ensinando que eu sou melhor que eu sou aqueles mais precisam. Quando eu colocar na minha cabeça que eu não preciso, aqui eu sou o povo de Deus. Aqui nós precisamos estar dizendo: eu necessito desse pão. Quem come o pão da vida e bebe a água, olha aqui, ó. João 4 lá, né? A água que eu lhe der, jamais você vai ter sede. A mulher entende, ela entende o material, mas agora oferece o pão. O pão da vida. Quem é esse pão da vida? É Jesus. E quantos mais não estão mais comendo esse pão da vida por causa de alguma coisa que aconteceu, ele desanimou, ele não está na escola bíblica dominical, ele não quer aprender a palavra, ele não sabe quem vai participar mais da escola bíblica, não sei se ela vai ser dominical ou se vai ser diário, sabe quem vai participar mais da escola bíblica dominical? Teoricamente será nós, são os judeus, lá no milênio. Nós vamos participar também, né? Só que Cristo falou assim: para onde eu estiver, vós estareis, né? Bem, mas não ativamente, né? Então, eles vão participar da escola bíblica dominical. E se não quiserem aprender, viraram outra coisa. Essa é a melhor escola. A melhor escola. E mesmo assim, na melhor escola que eles vão ter, lá no finalzinho, quando Satanás for solto novamente, tá? Ele vai tentar ainda levar as multidões ainda, novamente. Eu quero dizer para você, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Não como outro tipo de pão. Olha aqui, presta atenção. Isso aqui, ó. Tecnologia. Muito cuidado com isso. Nós temos um mundo hoje nas mãos. É outro tipo de pão. Aí as pessoas, às vezes, por exemplo, eu vejo a pessoa pior, está no TikTok. Ele vive no TikTok. Todos. Sem exceção. Toma cuidado. Isso te leva para um outro patamar de você querer comer um outro tipo de pão. O pão é Jesus. Quem come o pão? Comida estragada. Comida estragada é outra coisa. Ainda come a comida boa, ainda está falando que é boa. Meu irmão, minha irmã, chame teu filho para a escola bíblica dominical. Chame ele, crie ele na escola bíblica. Ah, não quero, não, levanta ele, pode levantar ele. Levanta logo, não é, faça assim.
mais velho, você faz, levanta, cinge os lombos aí, levanta. Não, mas não, porque sempre eu lembro, levava ele até muito perto, eu vou falar que ele é antitrânsito, não pode, tá? Não pode fazer isso. Mas não tinha condições. Aí eu colocava ele na tanquinho da moto, falava, vamos lá. Rapaz, e agora? Vamos embora para casa, eu tenho evangelista para a igreja. Aí eu lembro que o pastor falou, você pode levar a criança, não tem evangelizar, eu falei, não posso, filho, posso levar o seu filho. Mas o meu vai levar assim. Meu filho, ele entrega isso, mas Jesus chama. Isso aí é vamos pensar no céu. Olha lá, onde ele está hoje? É um pastor, ser pastor é homem de Deus. Mas é assim, não, meu filho, eu de olho. Você tem que estar de olho no seu filho. De olho. Mas se você não traz o seu filho, você traz o seu filho. Se não traz o seu filho, você pode brincar. Alguém tem? Não, meu querido. Lá no finalzinho, você desculpa, até que eu vou falar aqui. Lá no finalzinho, você vai chamar o irmão Hugo. Você vai chamar o irmão Hugo. Você pode ir acrescentar para mim, para você fazer uma defesa lá para mim? Você, é assim, irmãos. É assim. Infelizmente. Eu não queria só falar para tudo. Eu não queria falar isso. Tá? Mas a realidade tem que ser dita. Então, irmãos, presta atenção aqui, ó. O homem de Deus só não é batedor quando ele não faz o bem. Ok? Ministro de Deus. Só não é batedor quando ele não faz o bem. Quando ele faz o bem, estou falando para você. Nós estamos falando com vocês. Então a igreja precisa se despertar. E essa palavra, a palavra vida, aí ela vai falar sobre a palavra vida significa zoe em grego. Essa palavra vida, Então Jesus, ele é o pão da vida. Eu quero falar para você, não sei se você observou na lição sua aí, na lição vai aparecer 3 vezes a palavra-chave vida. 3 vezes. Você vai observar no documento da lição. Então essa palavra significa zoe, Não, mas não vi. Agora apareceu lá. Em João 4, a palavra zoe é usada para descrever a vida, presta atenção, que estava em Jesus e que se manifesta como a luz dos homens. Essa vida é diferente, presta atenção, essa vida é diferente da vida biológica, bios, ou da vida da alma, psique, pois é a vida espiritual, a vida eterna que Jesus oferece. Essa vida, o significado dessa palavra em grego, zoe, significa uma vida diferente. Presta atenção. Logo no início, nós vamos falar um pouco mais para frente de ruagem e um pouquinho de pneuma, ok? A diferença dos dois e o que acontecia no período helênico, o que acontecia teve um período ali já com Jesus. Qual era o entendimento? Então, essa palavra vida aí é uma vida diferente. Uma vida pautada, observe-se tudo no âmbito espiritual, mas que confere-se ao material. Que material que eu estou falando? No âmbito material somos nós. Agora, se eu não tenho uma vida pautada, em pautas, quando eu falo pautada, escrita no Evangelho, meu nome escrito no livro da vida, tem que ter uma vida pautada, para eu ser o quê? Bem-aventurado. Então, a vida, dentro do contexto bíblico do grego koinex, fala, zoe, é a vida que Jesus ofereceu para nós. E portanto, Jesus ele responde, foi até, ele falou, vou usar a palavra aqui, pormenorizado, lá em sua morte de cruz. Você não é o rei dos judeus? Desce aí, olha que terrível, desce aí e salva a ti mesmo, a nós e a ti mesmo. Tá? E as chicotadas que ele tomou. Aí ele vem falando, no meu reino
Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Então, veja bem. Então, Jesus, ele é condenado. Aí não para por ele não. Ele vem falando que ele não é divino. Aí vem João falando, não, negativo aqui, ó. João vai falando assim, João vai descorrendo a sua tese. Olha aqui, em João 1, ele era o verbo. João 1, ele é Deus. No João 1, ele é a palavra. No João 1, ele é tudo. Olha aqui, ele é o que estava antes da formação do mundo com Deus. Ele é, não, se não for, não será. Ele não é um mero profeta. Ele é Jesus, ele é Cristo, ele é divino, ele faz milagres, ele muda a trajetória do homem, ele quer levar a sua igreja para o céu. Esse é o Jesus. João falando assim para eles. Então, irmãos, nós vemos assim, que Deus pega aquele que não tem capacidade e o transforma. Transformou o homem aqui. Assim, eu imagino que Paulo, lendo esses escritos aqui, ele olhando para os escritos e falando assim, realmente, Jesus ele transforma. Realmente, Jesus ele faz mudança na vida do homem. A verdade que liberta. Agora João, na missão, ele vai falando assim, voltou, escorreu, ele vai falando assim, ó, essa verdade ela liberta. Essa verdade, a palavra, e conhecereis a verdade. Nós utilizamos muito essa temática, e conhecereis a verdade vos libertará. João 3, 6. João capítulo 3. João 8, 32. Uma época, eu escutei agora com o partente, João 36. Mas aí Jesus fala aqui, aí Jesus vai falar assim, ó, porque tem muitos que batiam nele. Eu estou liberto. Eu posso. Eu faço. Eu aconteço. Não, negativo. Se o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Se o Filho do Homem não nos libertar, você não será livre. Portanto, a libertação aconteceu. Não aconteceu, irmãos? A libertação aconteceu. A libertação aconteceu quando ele falou assim, ó, Tetelestai, está consumado. Olha que agora dá o início à igreja. Eu e você é escravo, você não era nem filho nós éramos, mas nós somos feitos. Ainda no Evangelho, João capítulo 1, versículo 12. Olha aqui, e todos foram feitos. Não faz que não era. Todos foram feitos filhos de Deus. Portanto, essa expressão aí, pregando o Evangelho na rua, uma vez, eles falavam assim. Eu falei assim, irmãos, as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, irmão, se você aceitar Jesus agora como seu Salvador, você vai ser filho de Deus. Porque todos são criaturas. Até o momento que eu sou gentio, você é gentio, mas eu levantei a minha mão e recebi como um verdadeiro Salvador. A sua verdade está sobre mim. Então, por isso, me tornei filho, porque não era digno, como João. Eu não sou digno de desatar as correias da sua alparca ou da sua sandália. Eis o Cordeiro vivo, aquele que tira o pecado do mundo, está sobre ele. Ele nos batizará. Aí a promessa de João, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A palavra-chave, a palavra-chave do grego fala assim, o apoleo aí é uma palavra que significa uma forma básica de libertar. Então, o apoleo da Bíblia, presta atenção, as palavras da Bíblia têm poder para nós ou não? As palavras da Bíblia têm poder para nós ou não, irmãos? Ela tem poder para nós. Por isso que eu estou falando aqui. O apoleo aí da Bíblia Sagrada, tá? Ele é uma palavra de liberdade. Não é a liberdade lá, não é aquela liberdade lá quando está descoberto no Brasil.
Não é liberdade que aconteceu lá na Guerra dos Farrapos. É isso, tem outra coisa aqui, ó. Porque ele disse que é importante. Existe liberdade, existe libertinagem. Você sabe, a liberdade, todos são libertos. A libertinagem, ela passa por um grau mais de intimidade. E essa intimidade aí, ela pode causar malefícios para a igreja. Ok? Então, libertinagem. Então, a liberdade dessa palavra grega aí, da Bíblia Sagrada, ela é intimamente ligada à liberdade, a soltar. Eu quero dizer para você, tudo tem o seu significado. Tudo tem o seu significado. Quando o autor escreveu isso, ele não fez o que eu fiz aqui, mas ele fez, categoricamente por tráfico, ele usou um termo que nós falamos de exegese, que é procurar dentro do manuscrito original, o deles, ou dentro da Torá, ou dentro dos escritos antigos, na língua que não é a sua, e traz para nós. Porque se você for pegar liberdade dentro do grego moderno, que é esse agora, você vai ver uma diferenciação daqueles que estão querendo ser libertos, eles querem liberdade. Muitos querem liberdade para poder praticar o homossexualismo. Muitos querem liberdade para ter força de expressão. Muitos querem liberdade, sabe para quê? Para fazer, eu quero liberdade para eu fazer o que eu quiser. Muitos querem liberdade para lutar, para se levantar contra o Deus de Israel. Muitos querem liberdade para dizer, eu não quero, assim, para dizer, ter livre-arbítrio, para dizer, eu não quero, eu não posso, eu não vou, eu não de maneira nenhuma vou fazer. Mas a liberdade de Cristo aqui era diferente, a liberdade de Cristo ali era ele liberta uma vez. Irmãos, uma coisa disso. Eu fumava, eu não fumo, mas eu prostituía, eu não prostituo, mas eu mexia com drogas, eu não mexo, mas o Filho do Homem veio cá atrás e me libertou. Se ele me libertou, você é enorme, você é nova criatura, você, olha aqui, você dele está limpo, você ficou limpo, não importa a idade. E além de tudo, Deus é tão interessante que ele fala assim, dos teus pecados, e tem irmão da igreja aí acusando o outro aí do pecado que cometeu. E aí? Ele não consegue perdoar. Não consegue, irmão. O irmão alguém cometeu algo com ele, ele não consegue perdoar de forma nenhuma. Você vai perdoar, mas você não está liberto. Porque Deus perdoa aquela pessoa, você está fazendo malefício na sua vida. Ok? Essa lição é para nós, irmãos. Essa lição é para a igreja. Então, liberdade. Ok? Nós vamos falar agora do bom pastor e suas ovelhas. João está se referindo ao bom pastor Jesus. Mas, como eles são os pais da igreja, isso transpassou para a igreja de Cristo, onde Paulo está na frente, que às vezes os irmãos vão ensinar essa lição, e ele quer pegar o responsável da igreja, o pastor da igreja, os obreiros da igreja, e tirar eles fora e falar, aqui é com Jesus. Mas não, nós vamos ver que Paulo ele vai falar que eu separei os evangelhos, presbíteros, apóstolos, doutores, mestres, pastores, e assim vai. Mas aqui, João, como ele está na defesa do evangelho, está na defesa da atividade de Cristo, ele está falando de Cristo, como exemplo. Ele é o que? Ele é o pastor de ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas eu conheço as minhas irmãos. Jesus te conhece. Mas você precisa ser conhecido de Jesus.
daqueles irmãos lá, que foram lá, os filhos de servas. Presta atenção, os filhos de servas foram expulsar a demônio, agarraram na cabeça do cara, fazendo observação. Agarraram na cabeça do cara e vai pra lá, vai pra cá. Vocês conhecem alguém assim do diabo aí na igreja? Já vem na igreja, irmão, você tem que levantar o Satanás, só em nome de Jesus. Não tem que carregar uma banda, mas é assim, ué. Você tem que orar do Espírito Santo. E o Satanás está botando no Espírito Santo, aí vai cortar, por que é isso? É por causa dessa falta, irmão, de você chegar a Tiago, capítulo 4, versículo 8. Jesus, Tiago vai falar assim: chegai a Deus, e ele chega na voz, os filhos de servas. O Satanás lá, o capiroto pegou e falou assim: aqui, eu conheço. Aí o senhor não conhece, ele toma pancada para lá e pancada ali, para lá e eu até me perdoou. É assim, irmãos, é assim a vida do cristão, que pensa que conhece aquilo que está conhecido no céu. Você precisa estar conhecido no céu, ok? Então, o bom pastor conhece suas ovelhas, mas só que as ovelhas precisam conhecer o bom pastor e confiar nele. Ok, irmãos? A palavra cuidado, ó, tem inglês aí, ó. Em grego significa blepo. O blepo, este verbo no grego é um cuidado. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Tudo da Bíblia é diferente do mundo. O mundo, os ensinamentos do mundo, ele precisa ser chato da Bíblia. Ok? Tirado lá. Nada é novo. Nada, desculpa assim, nada é velho. Tudo é novo. Sempre novo. Ok? Então, blepo, este verbo é um verbo grego. Você pode gesticular ele nos seus termos verbais, em todos os tempos. Cuidado. É um verbo grego, um cuidado diferente para com as ovelhas. Um cuidado diferente. Jesus ele tem um cuidado diferente. Isso eu preciso entender. Se eu não sou dos cuidados de Deus, o que eu vou me preocupar? Irmãos? A Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas o vai pelo Espírito Santo de livros e inexprimíveis, ele vai até o céu. Olha lá, no meu servo, São Brando lá, ó. Olha lá, na cova dos leões. Olha aqui, quem sabe, irmãos, quem sabe? As suas bênçãos ficaram presas lá, ele coloca o príncipe da serva, os ares, uma luta travada. Mas eu quero dizer para você que quando Deus tem cuidado, Deus tem cuidado com a sua igreja, tem cuidado com você, tem cuidado com a sua família, mas eu preciso encaixar em tudo que foi dito agora. Preciso encaixar, precisa dar novidade de vida. Qual é a expressão? O diabo anda o quê? Aí. É redor. É redor ou não é redor? O crente que o diabo está dando redor dele, eu quero viver. A Bíblia não fala assim para mim que se não fugir da aparência do mal. Não é verdade? Fugir da aparência do mal. A aparência do mal é o doido. A aparência do mal é o Satanás. Então, ao meu redor está acampado os anjos do Senhor. Mas para aqueles que guardam o quê? Tem esse temor aí. O temor lá, o temor é o princípio de quê? O temor é o princípio de quê, meus irmãos? Isso. O temor é o princípio de sabedoria. O que é o princípio? O princípio é o início. Então, se o homem teme a Deus, ele é um homem que tem um princípio de sabedoria. Se o homem não teme a Deus, ele não tem princípio de sabedoria. Irmãos, o que mais vocês aprendem? O mundo é fora e as suas tecnologias, ou no Deus Israel? Irmãos, em quem nós acreditamos? Quero dizer para você que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Irmãos, alguém aqui passou fome? A sua justiça, presta atenção, eu nunca vi um justo desamparado. Olha o que você, papai, que está aqui, mais antigo, o que você está fazendo. Você, mamãe, você está fazendo. E as mamães modernas agora. Tá? Eu não vi, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência fazer o quê? Presta atenção. Mas lá a minha descendência está fazendo coisa mal.
mas eles não vão criar o vão devido com a sua justiça. Deus te honra. Isso você tem que entender. Deus honra você. Entendeu agora? Agora, irmãos, quando você não é justo, você dedica o pão, esse ato vai ser na frente. Porque todas as vezes que o povo desviava da doutrina de Deus, caía sobre eles um jugo pesado. Porque não houve justiça. Entenderam? Isso não acabou. Isso continua ainda. Então eu preciso ser justo para que a minha descendência, meus netos, bisnetos, tataranetos, seja o quê? Não passe o quê? Dificuldade. Irmãos, olha aqui, o estágio da morte, eu acho que sim. Depois, eu falo assim, quando eu falo a palavra acho, eu digo o seguinte, porque a memória traz o esquecimento para esse mundo aqui, tá? Quando a pessoa ele não consegue ver, mas se ele conseguisse ver e ele pudesse morrer, ele morreria de novo, coisa que ele precisaria de ver e ele não fez, ok? Eu sou a ressurreição e a vida. Tá? Vamos lá. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu acabei de falar. Mesmo que esteja morto, ainda viverá. Ok, meus queridos? Então, quando fala de ressurreição, todo mundo vai observar que a palavra-chave normalmente é a palavra-chave. Vida. Ressurreição. Ressurgir. O que é ressurgir? Aí nós irmãos, Paulo levou os irmãos lá. Não sejais ignorantes acerca dos que oram. Paulo deixou bem claro isso aí. Daniel, capítulo 12, Daniel vai falar claramente. 12, 13, ele fala. Ele não vai falar muitos, vai falar todos do pó da terra. Todos vão ressuscitar. Ressurreição, ok? Lembrando, vamos lá, uma vírgula aqui. Lembrando, a primeira ressurreição já aconteceu? A ressurreição de Cristo. A primeira ressurreição já aconteceu. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ok? Ele é a primícia dos mortos, ele ressuscitou. E vocês lembram que a Bíblia deixou narrado, para eu você saber. E viram os sepulcros se abriram. Presta atenção. Essas pessoas que ressuscitaram, eles estavam onde mesmo? Sim, mas onde mesmo eles estavam? Espírito? Hã? Não. Esse do inferno, esse vai ver. Não explica esse do inferno nem agora, não. Esses estavam no seio de Abraão. Estavam no seio de Abraão. Ok? Estavam no seio de Abraão. Aonde Jesus viu que está na cruz, não é o ladrão da cruz, não. Tá? O ladrão da cruz. O ladrão que estava sobre a cruz, vira para ele e fala: hoje mesmo serás comigo. Então Jesus, ele vai lá e busca a turma do seio de Abraão, presta atenção, e leva para onde? O paraíso, ressurreição. O paraíso está onde mesmo? Isso. Mas no terceiro céu, lá no terceiro céu tem limitação ainda. Ele está abaixo do trono de Deus. O paraíso está abaixo do trono de Deus, lá no terceiro céu. Ok? Então essa foi a primeira ressurreição. Agora vamos lá. Por que no livro de Daniel fala todos os ressuscitados? Isso. Eu vou te falar agora. Ó, ele fala todos, mas depois ele fala muitos para a riqueza eterna e muitos para o quê? Pobreza e despesa eterna. É a turma que está no Sheol, a turma que está no inferno, a turma que está lá. Meu querido, morreu Jesus, memória, a vida começa lá no cemitério. Ou após a morte. Quem vai te acompanhar você até o trono, até o lugar de descanso, os anjos vêm te acompanhar. Agora, aquele que morreu sem Jesus Cristo, esse vai para o lugar de tormento. Ele vai ficar no lugar de tormento até passar o milênio.
Aí agora vai cumprir o que Daniel falou em 12:3, aqueles para desprezo eterno. Agora eles vão prestar atenção. Esse inferno que eles estão lá, onde nós vimos uma brecha se abrindo, quando Lázaro, o pobre, vira para o outro lado, ele fala assim para o pai Abraão, mas o pobre vai para o seio de Abraão, mas o homem rico vai para esse lugar lá, ok? Abre essa precedente para não saber, e quem morre sem Jesus, ele vai para o lugar de tormento, ok? E de lá ele fala, e nem ousa falar nada, ele fala, pai Abraão, pede Lázaro, para ir até os meus familiares que estão lá na terra. Há um precedente para nós aí, que o cara está lá no inferno, sabe onde é que ficou a família dele aí? Vai lá e fala para os meus familiares que esse lugar aqui é terrível, Deus me para cá. Mas eu peço a vocês uma coisa, eu te peço para vocês uma coisa, para você, mas se puder, vou tirar uma gota d'água sobre a minha língua, uma gotinha de água. Aí, irmão, não para por aí não. Essa que Daniel se refere, essa turma agora vamos ressuscitar. Julgamento do trono branco. Lá vai ressuscitar, lá vai haver a ressurreição. Agora, eu acho muito interessante que o próprio Deus, ele não quer ser Deus de fora, nunca será Deus de fora. E foram abertos livros. De novo, foram abertos livros. O primeiro livro, o segundo livro, olha para você ver, para ver se outro livro de escrito. Até isso. E os que não foram encontrados, veja você, meu irmão, os que não foram encontrados, o seu nome escrito no livro da vida, esses foram lançados agora mesmo. Para onde? Como é que é o nome do lugar? Como é que é o nome agora do verdadeiro inferno? Lago de fogo. Lago de fogo, e lá eles vão permanecer perpetuamente. Irmãos, então eu estou falando para você, não devemos brincar de cristão, porque Jesus ele pode bater as portas, levar eu e você, tá? Assim. Aí ó, a palavra vida de novo aí, ó, a palavra vida de novo. Ela estava no sol, repete de novo aí, ó. Só que se você observar todo o versículo, está em João 11:25, que é usado para descrever a vida que estava em Jesus e que se manifesta como luz dos homens. Essa vida é diferente, de novo, de vida biológica e assim vai por diante. Ok, meus queridos? Então, essa vida, pós-morte, irmão, presta atenção. A vida nesse plano. Pode. Eu levei ontem minha mãe lá no leito, veio para casa, e ela conversando com a gente, ela conversando com a gente, e ela falou sobre o meu filho, eu sonhei essa noite, todos os meus sonhos eu separei. Eu sonhei que eu estava passando pelas águas assim, só que eu vi uma estrela tão grande comigo, e você me chegava e pegava pelas mãos, lá no leito, e eu disse para ela, mãe, se isso de Jesus eu faria. Se Jesus me querendo, mãe, salvar, pega a família, ninguém. Jesus está querendo salvar essa hora. Jesus está querendo levar a sua mão para o céu. E esse lugar já está falando. Por isso, irmão, nós não temos essa explicação. Nós temos esse entendimento aqui, e às vezes nós brincamos sobre isso. Ok? Nós vamos considerar um pouco, tá? Uma lição de humildade. Tá? Essa lição de humildade. Jesus ele foi humilde. O que é ser humilde, irmãos? Humilde não é ser bobo. Humilde é se humilhar perante a potente mão do Senhor. Não é se humilhar perante o homem, não é se humilhar perante esse mundo, mas é se humilhar perante o Deus de Israel. Muitos irmãos querem se humilhar perante várias coisas, mas ele não quer se humilhar perante o Deus de Israel. José se humilhou perante o Deus de Israel, foi exaltado. Ok? Quando os outros se humilharam perante Deus, um não quis se humilhar perante Deus, mas Deus fez ele se humilhar.
um homem chamado Saulo, ele não queria se humilhar, ele queria humilhar os outros. Paulo humilhou as pessoas, Paulo pisoteou as pessoas do trabalho. Mas quando ele conheceu a Cristo, a caminho de Damasco, apareceu, ele viu o clarão. Eu quero dizer que a igreja está precisando ver esse clarão, conhecer esse Cristo e se humilhar perante Ele, perante o Deus Israel. Então, olha a palavrinha aí para a humildade. Epenofrose significa, lá em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós vemos isso aqui, irmãos. Nós vemos isso aqui. A gente vê mais superior do que tudo. Em 1 Pedro 5,5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, a palavra aí, chave do texto aí, tapenofrose. Essa palavra significa agir com humildade à luz das circunstâncias. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Vai ver que vai repetir a palavra-chave novamente na lição número 9 aí, ó. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Irmãos, não há forma de ir a Deus sem estar no caminho. Existe outro caminho? Existe, irmãos. Existe. Os irmãos falam assim: mas todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Nós acabamos de falar de Daniel. Só que do lado um, você vai ser arrebatado, você vai para o céu. É o caminho da verdade, o caminho da vida. O outro caminho é o caminho que vai te levar você a Deus primeiro, vai te levar você para o caminho. Você não vai passar, o ímpio, ele não vai deixar de ir. Só que o caminho que ele percorreu foi um caminho oposto às Escrituras Sagradas. Então o caminho levou ele para onde? Para o julgamento e para o inferno. Irmãos, não tem que ficar, não, se você realmente não se converteu ao Evangelho, se você não tem uma vida plena em Cristo, cristão, não cristão, vai todo mundo parar lá no inferno. Não existe isso, não existe jeitinho numa igreja católica ficava fazendo, não tem jeitinho de indulgência, não tem jeitinho, não tem, infelizmente não tem jeitinho nem para mim nem para você. Salvação é individual. Salvação é individual. Você vai prestar contas a Deus. Eu vou prestar contas a Deus. O pastor vai prestar contas a Deus. Os obreiros vão prestar contas a Deus. E só para te falar para você, o julgamento dos pastores não será junto com a igreja. Já leu isso? Julgamento dos pastores não será junto com a igreja. Será diferente. Irmão Hugo, aquele que tem chamado para o pastor vai estar lá no julgamento? Vai. Só para assistir. Mas vai, hoje vai. Ele cumpriu? Não, mas ele vai lá também. Ok? Presta atenção nisso aí. A Bíblia, irmãos, ela ensina a própria Bíblia. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus vai falar para os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Ok? Aí é uma palavra zóia de novo. Ok? Vai falar aí em João 14,6, vai falar acerca da vida. Não vamos repetir, não, para frente. Promessa do Espírito Santo. Aqui, irmãos. Lição 8. Promessa do Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo. Quando Deus ele prospera no ser humano, o ar, o vento, o Espírito, o homem fôlego de vida, o homem que se transforma em alma vivente, ok?
Qual a diferença do espírito e a alma? Qual a diferença, irmãos? O animal tem espírito e alma. O animal, o semovente, fala do bicho, fala semovente, cachorro, gato. O semovente é um animal, ele tem alma e espírito? Não. Isso, só tem alma. Ok? Ok? Nós temos o quê? Nós temos alma e nós temos o quê? Psique. Nós temos o quê? Inteligência. Raciocínio. Ok? Nós temos raciocínio. Nós conseguimos pensar diferente dos animais. Entende-se agora? E alma ainda não está. Controvérsia, tá bom? Sobre os animais. Lá no jardim do Éden. Eu estudei a parte de patologia, não, a parte de fósseis, carbono 14, daí vai. Nós vamos ver lá o seguinte: que a serpente tinha o quê? Caminhar. Então, aquilo que aconteceu com ela lá na semana é o quê? Uma praga, não praga, é uma determinação de Deus pelo pecado. Maldição, irmãos. Aí, irmãos, ó, o pneuma é uma palavra grega do antigo que significa respiração. Ruach é uma palavra hebraica que significa em essência, sopro, vento ou ar. Então, esse é o cumprimento da promessa. Atos 2:1, cumprimento da promessa do Espírito Santo. Tá? Precedida por Davi, por outros profetas de Deus. Então, quando você tem um livro sistemático de teologia, de Ched, Ched vai falar, vai explicar claramente aí esse contexto de João, tá? O que João estava enfrentando claramente lá sobre o que os filósofos estão pensando sobre a psique, tá? Sobre a parte deles pensar assim que estava atmosférico do ser humano, essa discussão acerca desse assunto, levantando aí falsos ensinamentos, principalmente os gnósticos ou agnósticos. Eles tinham este pensamento, tá? Lá já no período helênico. Então, João, ele combate tudo isso de uma forma resumida, dizendo: olha, não adianta falar de psique, não adianta tentar explicar isso. O seguinte: o Deus Israel soprou o Espírito, ele fez promessa, e assim vai por diante. Okay? Então, a palavra Espírito, em grego, pneuma, tá? Em hebraico, ruach. Quando fala assim, irmãos, soprou o Espírito. Soprou o Espírito, ruach. Aí agora, depois da ação do Espírito Santo, já vai falar ruach hakadosh. Ruach hakadosh é o Espírito Santo, ok? No hebraico, ruach hakadosh. E o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era atuante no Antigo Testamento? Não, ele agia esporadicamente. Não houve essa explosão. Mas tinha o Espírito Santo no Antigo Testamento? Sim, o Ruach HaKadosh estava presente lá. Vocês lembram o arraial de Moisés? Alguém foi falar com Moisés? Porque aquele irmão estava profetizando, ok? Profetizando. Aí Moisés, o que Moisés disse? Tomara que todos profetizassem. Então, isso não é algo novo, ok? Só para ver essa separação aí. Então, pneu, sopro. Então, por isso que ouviu-se, olha aqui, um sopro, não dá um detalhamento. Ouviu-se um som como de um vento. A serpente lá é arqueologia. A gente estava estudando arqueologia. Intercessão de Jesus pelos discípulos. A palavra intercessão. Nós estamos falando aí. E a vida externa é essa: que conheçam a Ti, só o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo,
a quem enviaste. João 17, eu veio para ver discorrer o livro de João para toda essa lição. Eu cheguei na casa do irmão, o irmão me completou para paz do Senhor, até ali uns 45 minutos, ou 50 minutos aí do primeiro tempo, eu estava entendendo que esse irmão era crente no Faria. Estava entendendo que esse irmão era crente. Pelo modo que eu estava me tratando, irmão, com tanto carinho, assim, com tanta determinação da fala, da gesticulação das palavras, verdadeiros. Aí passou só para eu entender o quadro, era uma relação com essa mãe. Mas aí, irmãos, aí demora o negócio. Agora vai tomar negócio. Esse irmão me chamou, me tratou, me deu a paz do Senhor. A paz do Senhor, nem deu a paz do Senhor para ele. Tem que devolver para ele, tem que ter paz. Mas aí eu vi que ele era da porta, aí eu vi agora. Aí eu vi agora a diferenciação nossa para eles. Ô, você toma muito cuidado, você vai encontrar católico no céu. Você toma muito cuidado com isso. Toma cuidado. Ó, tem muito cuidado. Ó, não coloque nós como exclusivista, porque olha que você pode imputar nessa parada. A minha você pode, a toda hora, é o pensamento meu. Você toma muito cuidado com isso. Irmão, ele viveu na prática daquilo que ninguém pregou para ele. Não foi ninguém. Irmão, eu tenho sempre que era mais e tal, e o diabo ele cegou, presta atenção. Jesus de Nazaré falou que o mundo já no maligno, e que ele cegou o entendimento de todos nesse mundo. E aí, o que você me diz disso? Não pregou o evangelho para ele. Aí você vai ver lá, ele fala que a Maria, como intercessora, não é que eles adoram ela, mas que ela é intercessora, quando ele espera, ela intercede a Deus por eles. Isso, Isso é idolatria, cara. Ele está falando, eu também concordo com ele, ele tem católico, porque talvez ele seja até mais que ele. Porque ele é totalmente diferente. Eu fui esse trabalho nessa vida, o camarada pregava mais que tudo quanto é quem está lá. Ele não falava em nome de santo, não falava em nome de nada, falava em nome de Jesus. Então, assim, é diferente, né? O cara está falando assim, mas não, ele na verdade, eu falei, ele não contou o caso, não. Ele só disse que a Maria, que Maria de Preparo, está falando que ela usa como intercessora. Mas aí que não pode, aí mora o pecado. Porque são casos diferentes. Aí, irmãos, intercessão. O eudeses, tá? O eudeses significa, olha aqui, enquanto conversa, intercessão. Enquanto conversa, súplica ou petição. Enquanto, o eudeses da Bíblia, ok? A intercessão da Bíblia. Conversa, súplica ou petição, ok? Conversa, você precisa conversar com Deus, suplicar, pedir a Ele, ok? Então, é isso, é você pedir para você receber. Irmãos, depois que foi, o véu rasgou de alto a baixo, acabou isso, você tem acesso direto. Você tem acesso direto. Quando você vai ver lá em Apocalipse, capítulo número 1, você vai ver lá no discorrer, você precisa ler lá. Falando que você precisa voltar lá e ler. Faça como o povo bereano. Você vai observar lá que nós também não éramos, de novo, e todos foram feitos sacerdotes, só para explicar essa palavra aí. Reis, sacerdotes. Reis, presta atenção. Reis e sacerdotes, segundo a pessoa de Cristo, ok? A igreja inteira. Então, para esse ponto, você pode dobrar o seu joelho de acesso. Você, irmã, você tem autoridade sobre os seus filhos, você precisa ter essa autoridade. Ela foi eleita, sacerdote real, nação santa, e você é a igreja, então você já é eleito. O sacrifício já foi feito, tá? Então, Deus desce aí, conversa. Tem um livro sobre o Espírito Santo que chama
Você pode baixar na internet e ler, e se ler outra coisa, pode baixar e ler. Chama-se Bom Dia Espírito Santo com BNI. Dá uma lida lá para você ver. Bom Dia Espírito Santo com BNI. Isso lá de graça, você baixa, dá uma lida para você ver como é interessante você dar bom dia para o Espírito Santo, ok? No julgamento da ressurreição, quando Jesus tomou a tomar o vinagre aqui, você vai olhar a expressão de tomar aqui, ele tomou, passava isso na boca dele. Tomar aí no grego no sentido de pegar. Ó. Jesus, ele quando fala lá na ceia, que ele pegou o pão, ele não comeu o pão, ele partiu o pão na frente de todos, ele partiu o pão, falou, é esse, nós não estudamos aí o pão vivo, que desceu do céu, é ele que foi partido, ó, e partiu o pão, ok? Deus te disse, ele pegou o vinho, tá? A taça, ele aponta a mesma coisa, tomar. Ali ele não pegou, faz vezes igual você aí que bebe, né? Bebe, vai lá e é só ele que bebe, o padre faz isso. Não, ele pegou o vinho, ele tomou, presta atenção, irmãos, presta atenção, não tem nem lógica aí falar isso, nem lógica. Ele tomou o vinho e fez assim, ó. Esse será o meu sangue que será, ó, que será derramado, será derramado por vós. Derramado, ok? E aí vai, semelhantemente, aí vai fazer agora nós tem que tomar. E nós vamos lembrar do seu sangue, nós vamos lembrar do seu corpo, ok? Para a nossa memória que ele morreu lá na cruz do Calvário, e esse sacrifício foi feito para que nós tivéssemos uma vida eterna. Irmãos, então a palavra aí, ó, ressurreição é o anastasis. Anastasis significa ressurreição, literal, voltar a existir, tá? Jesus voltou a existir na ressurreição, com o seu corpo. Jesus, ele não teve um corpo glorioso, quem terá o corpo glorioso será nós. Jesus teve um corpo exaltado, porque já era glória antes da fundação do mundo. Jesus teve o seu corpo exaltado, exaltação, voltou à sua origem, ok? Nós não, nossos corpos serão transformados em um corpo incorruptível, um corpo corruptível para um corpo incorruptível em glória, ok? Renovação da esperança. Quando fala de renovação da esperança, nessa última lição, vai falar acerca dos feitos de Jesus. Ele vai dizer agora assim, agora depois dessas 3 lições que nós passamos, ele vai falar assim, ó, eu estou convicto. Nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, agora nós vamos chegar agora, nós estamos convictos. Aí, o escritor vai narrar aí na lição de número 13 sobre essa renovação. Ele vai falar dos feitos que Jesus fez. Ele vai dizer os pontos principais aí de algo que se tornou novo. Eles vão dizer agora assim, agora nós podemos andar em novidade de vida, porque depois de Pentecostes, nós estamos estudando aí, depois da subida do assunto de Jesus ao céu, depois disso aí, foi inaugurada a igreja. E a igreja não era na época para permanecer na doutrina dos apóstolos, não é doutrina de Baal, não é outro tipo de conversa fiada. Então João está dizendo assim, olha aqui, ó, varões, esse Jesus aqui, ó, resumido em 13 lições, eu estou escrevendo um livro para vocês, para falar assim, ó, ele é Cristo, ele é divino, ele é renovador, ele é novo, ele morreu pela igreja, ele ressuscitou ao 3º dia pela igreja, ele foi assunto aos céus, mas ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Olha, mais ainda, ele roubou o Pai ainda do pensamento de homem e nos enviou o Consolador, e o Consolador chegou para a igreja de Cristo.
Irmãos, por que eu não escuto mais? Nós aqui, depois nós vamos conversar com o pastor. Quem aqui não é batizado do Espírito Santo? Vocês estão falando isso? Qual para isso? Quem aqui não é batizado do Espírito Santo? Irmãos? Quem não é. Mas, irmãos, quando eu vou ver com os jovens, os adolescentes, eu vou fazer um trabalho aqui, vou conversar com o pastor. Da última vez foi 20. Calma. E se não podemos acabar, não é consolador? Tem que ser isso mesmo, mãe. Então nós precisamos o quê? Eu sou teólogo fundamentalista. Mas eu tenho o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo, Deus, ligação. Então, irmãos, olha aqui. Eu vou pensar, não, aqui pode. Não, deixa eu falar com você. Nossa igreja foi feita no fogo. Ok? Os irmãos lá em Pentecostes, lá eles falaram, né? Até lembra que eu vi no estudo na terça-feira, Farid estava falando. Ele falou: você não pode adentrar esse assunto de xenolário e glossolário aqui lá dentro. Xenolário, o que é xenolário? Xenolária é falar em língua de outro país. Continua, irmão. Eu fui lá para a África, quando Deus nos estava falando de ministério, chegou o irmão africano e disse: você está falando pitch aí? Pitch. Eu entendi tudo que você estava falando. Você estava falando o dialeto lá do e o cara, eu na Guiné Equatorial. Você nem sabia. Não fiz nada. Nada, legal, de nada. Sua língua. Não, você não sabe de Deus. Você aprendeu a falar pitch. Dialeto, irmão, dialeto, você não aprende isso não, é difícil demais, mano. Você aprende no francês, inglês, espanhol, eu falava inglês, espanhol, lá inglês, mas francês, sou fluente, espanhol, sou fluente. Então, tinha aquela determinação. Então, chama lá isso. A chama lá parou, não. Diminuiu. Mas agora tem o quê? A glossolária. Mas os discípulos falavam glossolária. Passaram a falar para mim. Porque a Bíblia vai falando assim, ó, é bem claro lá isso aí, para bom entendimento. E o Espírito Santo concedia aquilo que eles haviam de falar. Os dons espirituais, a questão dos dons espirituais da igreja. Ok? Isso não pode cessar, irmãos. Isso é um diferencial. Isso foi um diferencial da igreja de Cristo. Sim, ué. E agora não pode, agora está acabando. Não pode acabar, não aceita isso não. Irmão, começa com glória a Deus. Eu lembro do ano passado do Espírito Santo, irmãos. Então não é, mas eu gosto muito disso. Aí, o irmão, eu dirigindo o culto de missões, eu desci. O pregador falou assim: irmão, desta para mim para poder orar. Aí eu levantei esse irmão, pastor aqui, pastor lá. Aí eu desci. Quando eu desci para orar, eu coloquei a mão na cabeça do irmão, Jesus, aí começou. Aí eu lembro que foi fogo repartido na igreja, que eu recebi vários dons naquele dia. Discernimento de línguas. No meio dos irmãos estão falando língua estranha, eu não entendo o que os irmãos estão falando, porque eu entendo o que os irmãos estão falando. Às vezes eu fico lá no fundo, glória a Deus das alturas, Hosana nas alturas. Eu vejo você falando língua estranha, você não sabe, eu escuto você falar. Porque é assim a interpretação das línguas estranhas. Porque meu irmão estava profetizando aqui na quinta-feira, esse irmão estava profetizando aqui na quinta-feira. Na quinta-feira ele estava falando para a igreja assim: levanta e se apresenta, levanta e rabaixu de cama, levanta e se apresenta, ó igreja de Deus, porque ele está aqui. Ele estava falando. Entendeu? Então nós precisamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo, nós irmãos. E por isso eu pensava, isso é só para irmão. O que é para irmão? O que é? Mas é para a igreja toda. Isso é para nós todos. Entendeu? Nós precisamos de ter mais essa fusão, mais essa busca. Quinta-feira, foi sexta-feira para mim domingo. Sangue do poder do dia.
Saio do coleiro, um pouco eu acordo, aí eu vejo o meu sogro dentro do meu quarto, o meu sogro dentro do meu sogro agora, sumi agora, eu peguei de dentro da janela, a visão. Eu falei, nossa, é Satanás, rapaz, é Satanás. Aí eu dei de casa, para dentro da minha casa lá, minha esposa dormindo, e eu olhei, a preocupação continuou. Eu peguei e fui para fora, irmãos. Quando eu abri, eu falei, Gabriel, parece que vai fazer na porta, aí já é outro. Ele me deu uma fisgada nessa minha mão aqui, eu falei assim, olha, você fechou a minha mão, não pessoa, mas a morte sua instantânea, porque me corre o sonho do Deus vivo. Você tem que ter autoridade com o espírito maligno, meu. Senão você vai perceber de surpresa. Entenderam? Então, essas coisas aqui, ó, essas coisas magníficas são para a igreja de Deus. Tem uma vez você prosseguir, porque não dá mais tempo. Eu agradeço os irmãos, tá? Nós venhamos ter uma vida regenerada. Não querido, passei 2 minutos, viu? Desculpa aí. A igreja pode dizer o quê? Amém. Glórias a Deus. Deus tem despertado a sua igreja. E aí nessa semana eu estava conversando com alguém. Então eu percebo que Deus está nos encaminhando ferramentas. E algo vai acontecer aqui em breve, em nome do Senhor Jesus. Manda ali. Pode conseguir? Então,